Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. Quero trazer mais uma palavra de reflexão para você nesse dia. Você que está aí, que está precisando de uma palavra, de uma resposta de Deus, eu quero trazer para você uma palavra que está em Jeremias capítulo 18, que fala sobre o vaso, fala sobre o profeta, que Deus fala com ele para descer até a olaria, porque lá Deus vai falar com ele. É interessante que Deus, ele sempre pede para que a gente esteja em algum lugar, para que possamos falar com ele. Às vezes é necessário você sair de onde você está, da situação que você está, para falar com Deus, tá? Ou então você usa essa situação, esse problema que você está passando, essa oportunidade que Deus está te dando, para você estar falando com ele. Escuta só o que ele diz para o profeta Jeremias. Ele diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então Deus, ele pega o profeta e diz para ele: desce até a casa do oleiro para que você observa como o oleiro trabalha com barro. Gente, o que a gente precisa entender nessa palavra, que Deus, ele não está fazendo vaso. Deus está dizendo para o profeta que é para ver como o oleiro trabalha com o barro. Nós somos barro, né? Deus, ele não quer fazer vasozinho de pessoas, não, gente. Vaso, o que é o vaso? Qual é a função do vaso? É um recipiente. Um recipiente que você só põe. Você vai colocando lá. Já viu aqueles vasos que ficam no canto da casa, na parede? Em cima de uma mesinha para enfeitar? Vaso, ele tem duas funções principais. Ou para enfeitar um lugar, ou então para ser colocado coisas ali. Tá certo? Então, vamos mudar esse conceito de vaso. Porque Deus, a mensagem de Deus nessa palavra não é para vaso. A mensagem de Deus nessa palavra é para que o povo de Israel entendesse que a situação que eles estavam vivendo de imoralidade, eles viviam uma decadência em todas as áreas das suas vidas por causa da desobediência deles com o Senhor, com Deus. Então, quando Deus fala para o profeta: desce à casa do oleiro, porque lá você vai ver o oleiro trabalhar com barro, e aí depois ele diz: a palavra de Deus para o povo de Israel: não poderia eu fazer com vocês assim como o oleiro fez com barro? Porque quando o oleiro estava trabalhando o barro ali para construir um vaso, o que aconteceu com o barro? Ele saiu, soltou da mão do oleiro, ela caiu, né? E ele pega ele de novo, ele pega aquele barro de novo, e ali ele constrói o vaso, né? O vaso pelo qual ele deseja fazer. Então a mensagem de Deus é que nós somos barro e Deus trabalha conosco. Não importa qual a situação. Às vezes esse problema que você está vivendo com alguém na sua família, dentro da sua casa, talvez a sua esposa, ou talvez o seu esposo, talvez o seu filho, ou sua filha, um parente, um neto, né, um parente chegado, você está vivendo uma dificuldade de relacionamento com essa pessoa, ele não te entende, você não entende, então há um conflito muito grande aí dentro de você, dentro da sua família. Então a palavra de Deus para você nessa manhã é o seguinte, nesse dia, é que assim como esse oleiro, ele trabalhou o barro e fez um vaso, ele tinha uma ideia, uma idealidade daquele vaso, ele queria fazer algo ali, então não estava conseguindo, mas ele conseguiu fazer. E assim como o oleiro conseguiu fazer aquele vaso, como ele queria fazer, assim Deus vai fazer também na vida desse parente seu. Não perca a esperança, sempre ore, tá? Sempre ore e fala para Deus fazer dele não um vaso, tá? Mas uma fonte. E a gente vê esse conceito de vaso sendo quebrado, né? Lá em João, capítulo 4, Jesus, ele vai de encontro exatamente com essa pessoa. E ela tá ali, foi pegar água, você conhece essa história. Ela vai pegar água lá no poço de Jacó.
E ali Jesus está ali sentado e ele começa a conversar com ela. E para puxar a conversa, ele pede água para aquela mulher. E ela nega, ela fala, não vou te dar porque eu sou uma samaritana e você é um judeu. E Jesus fala para ela, se você soubesse quem é que fala contigo, é você que me pediria, ele te daria, porque ele te daria água viva, né? Então Jesus começa essa conversa com ela. E Jesus fala que todo aquele que beber da água dele, olha só, ele fala assim no versículo 3, que qualquer que beber dessa água que você está tirando do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a tornar para a vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele está chamando pessoas não para fazer vaso, mas para construir fontes. Tá? Deus quer que você seja uma fonte de águas vivas dentro do seu lar, dentro da sua casa, para que a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos possam tomar dessa água que emana do trono de Deus para a sua família, que é a palavra dele. A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, a partir do momento que você toma dessa água, que é a palavra de Deus, o que é tomar dessa água? É ler a palavra e obedecer e fazer conforme está escrito na palavra de Deus. É ter um relacionamento com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Não é as suas obras que vai mudar algo dentro da sua casa, mas é a obra de Cristo lá na cruz, através da sua obediência. Tá? Então seja obediente à palavra de Deus. Não seja um religioso. Sabe, o maior problema de relacionamento com Deus é a religião. A religião, ela atrapalha, ela impede de você se relacionar com o Criador. Porque tudo que você vai fazer, né, para se relacionar com Deus, existe ali uma barreira religiosa. Que esse dia, nessa manhã, nessa tarde, não sei qual horário, que seja quebrada essa religiosidade na sua vida, para que entre um processo de reconstrução na sua vida, para que você seja uma fonte de Deus dentro do seu lar e dentro da sua casa, uma fonte de cura, uma fonte de libertação e de salvação. É isso que Deus quer fazer. Foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu por cada um de nós. A graça dele já está sobre a sua vida. A graça de Deus já foi derramada sobre a terra. É só você crer. A palavra de Deus fala que se com a tua boca você confessar Jesus e com o teu coração você crer, é lhe dado o direito de ser feito filho de Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixe seu joinha, sua curtida, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Um beijo aí no seu coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.